Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BCFF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este aqui é um fundo de fundos, é um fundo que compra cotas de outros fundos, ele é um FOF. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 73,88. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses um yield de 8,31%. Ele atualmente está sendo negociado no seu preço justo. Contudo, isso aqui, na minha opinião, ainda não está no seu preço justo. Geralmente, os fundos de fundos têm duplo desconto. Vamos ver se dentro do relatório gerencial eles falam a respeito disso. Esse é um fundo que negocia com uma boa liquidez. Ele negocia uma média de 2.400.000 por dia. E é um fundo que apresentou uma ótima valorização nos últimos 12 meses. Ele recuperou aí quase 22% de valorização. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Atualmente ele está sendo negociado a R$ 74,00, mínima de 60 e máxima de 76. Ou seja, ele já está orbitando bem próximo das suas máximas, tudo isso no último ano, né? Nos últimos 12 meses. O que é o ponto desse fundo? Eu até brinco que eu chamo esse aqui do FOF do Primo Rico, porque o Primo Rico gosta muito de investir nesse fundo aqui. Eu particularmente não sou muito... Não aprecio muito esse fundo aqui, não. Ele é da BTG, tá? E o que eu quero trazer para vocês? Ele é um fundo antigo, um fundo que tem bastante histórico. Então esse fundo já tem bem mais de 5 anos. E só no último tempo, o que eu queria mostrar para vocês? Muitos FOFs que aqui estão ainda não tem histórico. Então não dá para a gente saber se vai acontecer a mesma coisa com os FOFs que a gente vê no mercado. Mas esse FOF, ele já sofria antes da situação pandêmica, porque hoje os ativos estão sofrendo por causa da pandemia. Esse fundo ele já sofria antes disso. Se você olhar aqui nos idos de 2018, bem antes da pandemia, esse fundo já era negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. Ó. O VP do fundo é na faixa de R$100, e esse fundo era negociado na faixa de 77. Então já era um fundo que vinha sofrendo antes da pandemia. Durante ali os idos de 2018, depois 2019, começa um movimento ali de bastante euforia no mercado. E aí esse fundo sai de patamares de R$ 77,00 para mais ou menos ali, ó, R$100, dá um recuo para 88, mas dá novamente uma estilingada, sendo negociado ali a 110, 118. Isso aqui era um ágio altíssimo, que para mim não justifica ele estar sendo negociado a um valor tão alto. Depois a gente vai ver os dividendos para vocês entenderem isso aqui. Veio a situação pandêmica, as suas cotas foram jogadas ali para a faixa de mais ou menos R$ 66,00. Rapidamente o fundo se recupera. E aí começa a orbitar mais ou menos R$ 88,00. Só que desde janeiro de 2021, esse fenômeno aconteceu com a maioria dos fundos imobiliários, principalmente os FOFs. Esse fundo sai ali de patamares, ó, de mais ou menos quase R$100, ó, 90 e poucos reais, para de novo próximo de R$60. Olha a queda que o fundo tem, né? Depois ele fica lateralizado com alguns picos. Então ele fica ali na casa entre 66 e ali na faixa de até R$77, ó, 66, mais ou menos 70 e pouco. Durante esse ano de 2022, novamente o fundo fica ali abaixo dos R$66 e recentemente ele vem numa boa escalada, saindo lá desse fosso de R$62, R$63 para esse estilingado. Ó. Pode ver que ele deu um pico altíssimo aqui nos últimos dias, né? Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome completo, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é de títulos e valores imobiliários, porque os fundos de recebíveis, os fundos de papel, na verdade, eu tenho recebíveis e tenho os FOFs, tá? Então ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de fundos, prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para FOFs, né? E ele é um fundo que tem um número expressivo de cotistas, ó. Ele tem mais de 302 mil cotistas. E ele conta também com mais de 25 milhões de cotas aí no mercado. Valor patrimonial dele, 74,34, e ele vale 1 bilhão e 870 milhões aí no mercado. É um fundo gigantesco no nosso cenário. E o yield que ele anunciou, o último dividendo anunciado foi de 56 centavos. Mais aqui abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Então o que acontece?
eu sempre pauso nessa parte aqui e falo, por que que eu vou investir em renda variável se renda fixa está me pagando 13%? Mesmo esse fundo, que para mim eu não gosto, eu acho a rentabilidade dele baixa, pífia, ruim, mesmo esse fundo ele superou o CDI dos últimos 5 anos. Então nos últimos 5 anos ele tá igual, tá? Mas como ele está muito depreciado, ele perdeu o valor de cotação, ainda é um número aceitável. Nos últimos 5 anos, ó, o IDIV, Índice dos Dividendos, teve uma rentabilidade de 93%, esse fundo 40%, o CDI 40%, e esse fundo, por exemplo, ele está perdendo para o IFIX, que já não é uma boa rentabilidade, tá? O IFIX é meramente a média dos fundos imobiliários. Então, para mim, a rentabilidade desse fundo é muito ruim. Mas ele está ali pau a pau com o CDI. O IFIX foi de 49% e o IPCA, que é a inflação do período, foi de 31%. Continuando aqui, mais abaixo, a gente vê sobre as entregas desse fundo. Então, por que eu quero mostrar para vocês? Ó? Mesmo lá nos idos de 2018, esse fundo entregava uma média de 50 centavos. Considerando que esse é um fundo de base 100, entregar 70 centavos, 50 centavos é muito pouco, sabe? Pelo menos para os meus critérios. Então, durante a situação pandêmica, esse fundo dá uma piorada nos rendimentos e agora ele até deu uma melhorada, né? Entregando um pouquinho acima desses 50 centavos. Atualmente, aparentemente, ele está com entrega até melhor. A gente vê que ele está estabilizado no patamar de 56 centavos. No quesito de yield, ó, é 0,69, 0,60 e pouco. E isso tendo em conta a cotação dele, né? Mas se você trouxer isso aqui, tomando por base uma cotação de R$100, aí o trem é mais complicado. Mas aqui o yield frente à cotação do fundo, atualmente, agora está na faixa de 0,70, 0,80, 0,80. É mais ou menos o que ele vem mantendo de dividend yield médio, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro para a gente aí. Se você gosta do nosso trabalho, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Outra forma de nos apoiar, nós temos clube de membros. O nosso canal Amu Invest, Amu Fiagro e Amu Dicas, ambos contam com clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho um valor barato, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência, tá? Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, os membros do canal têm um hiper mega desconto na aquisição de planilha do nosso canal aí. Se você quiser saber mais a respeito dessa planilha, veja os vídeos aí de rumo aos 50 mil ou os vídeos de tutorial da planilha que eu mostro na prática fazendo uso da planilha. Ela vai te auxiliar quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda. Ela é barata, acessível e ajuda demais. E se você tem dúvida onde investir, ela vai te auxiliar também até em que classe investir, em qual ativo investir, que ela faz esse controle aí. Então ela é bem, bem bacana. Além do mais, nós temos e-books. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil aprendizado. Também são muito baratos e acessíveis, mas tem bastante conteúdo, que eu acho que pode agregar, seja investidor iniciante, seja quem já tem até uma certa bagagem aí no mercado. Considere fazer a aquisição desse e-book, que vai nos ajudar imensamente. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. Obrigado de coração. Eu não poderia deixar de agradecer os membros, tá? No canal Amu Invest, DP Contabilidade acabou de se tornar membro Rubi. Muito obrigado de coração. Leonardo Lemos se tornou membro também. E o Thaleson se tornou membro Gold. Saibam vocês, membros, que vocês carregam um canal aqui nas costas. Obrigado de coração. Lá no canal Amu Fiagro, o Alexandre é membro Gold. O Antônio e o F. Barros também são membros. Muito, muito obrigado de coração. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial aqui do fundo. Então aqui... o relatório está defasado, ó, de maio. Então esse é um ponto até negativo da BTG, tá? Eles costumam ser demorados com seus relatórios. Eles até melhoraram um pouco a visualização, sabe? Mas eu não gosto muito do relatório deles, não. Aqui a gente vê algumas informações. Deixa eu dar um zoom um pouco maior. Aqui a gente vê em que o fundo pode investir. Então o fundo pode investir em CRIs. Ele pode investir em LHs, LCIs e em próprias cotas de outros fundos também. Aqui a gente vê as taxas que o fundo cobra. Então ele cobra 1,10 de gestão e mais 0,15 de administração e não cobra performance. Dando continuidade aqui, a gente vê alguns destaques do seu relatório. Então ele mostra o seu valor de mercado, 1,7 bilhões. O valor da cotação, né, 67,50 quando do fechamento do relatório. Ele vale 1 bilhão e 800 milhões. E a cota vale R$ 74,00. Rendimento de 56 centavos. 300 mil investidores, ele tem dentro dele 52 FIIs, 15 CRIs, ele tem uma liquidez aí de 2 milhões,
ele está com 95% do portfólio alocado. E aqui ele traz os retornos, os dividend yields dele aí, mas não condiz muito, tá? Esse retorno aqui é porque a cota valorizou, tá bom? Aqui ele traz uma mensagem aos investidores, né? Então o que o gestor fala? Que em maio o BCFF pagou 56 centavos, em linha com suas distribuições. Esse valor representa um yield de 10% ao ano, com base na cota de fechamento. Destacamos o retorno total do BCFF nos últimos 12 meses de 14%, e aí o retorno total tem a ver com a valorização da cota, né? Aqui ele fala que nesse cenário doméstico, a principal ênfase foi na mudança em relação ao cenário de juros com base em projeções de inflação. Como isso aqui está muito antigo, eu não vou ler muito essa parte aqui para vocês. Se vocês quiserem, pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção, tá bom? Porque esse aqui já está totalmente defasado. Aqui eles fazem Sim, eles trazem aquela questão que eu falei para vocês, ó. Hoje, na opinião da gestão, o seu patrimônio é de R$ 83,00, tá? Então, no mercado, as cotas, na data do relatório, estava sendo negociada a 67. Os seus ativos internos valiam naquele momento 74, mas os seus ativos que ele tem dentro do seu portfólio valiam ali 83. Então, o que acontece, ó? Ele estava sendo negociado a 67, sendo que ele vale atualmente 74, só que os seus ativos internos valem 83. Então, o upside total que ele teria ali era, na época, né, de 23% de ganho aí. Aqui ele mostra mais ou menos como é que era o ganho do fundo. Era um fundo que antes, por isso que eu acho que o resultado dele era pífio, tá? Por quê? O fundo girava muito, ó, ganho de capital. O fundo fazia bastante giro. E atualmente ele não está mais fazendo giro. Mesmo fazendo giro, ele tinha um resultado muito ruim. Por que eu estou falando isso? É porque se você comparar com os FOFs, os outros FOFs giravam bastante e estava tendo resultado de fundo de papel, sabe? De 1%, 1,2%. E esse fundo girando meio que não mudou nada, sabe? Então, eu acho que frente o que ele girava é pouco, né? Enfim. Aqui ele mostra alguns comparativos, taxa Selic, ciclo histórico e tal. Aqui ele mostra mais ou menos o que cada segmento aqui de fundos, híbrido, logístico, escritórios, fundos de CRI, o que cada um representa, né, frente ao IFIX. E aqui a gente vê a composição do portfólio. Ele tem atualmente aí, ó, 54% do portfólio em fundos de CRIs ou CRIs diretamente. Ele tem mais 24% em fundos de tijolos lajes, 10% contratos atípicos, 5% shoppings, 2% outros e 5% em caixa. E aqui ele também vai falar um por um o que é a tese de cada um desses segmentos, né? Os CRIs e os fundos de CRIs, segundo ele aqui eles falam que são high grade, tá? Eu também não vou ler essa parte aqui para vocês. Qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada aqui com atenção. Ele fala também a tese para ele investir nesses fundos aí, um por um dos fundos os quais ele investe. Então, pessoal, eu ainda vou voltar para o relatório e terminar de fazer a leitura do relatório, tá? Antes de eu voltar para o relatório, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí, você tem algum FOF no seu portfólio? Você tem esse aqui, o FOF do Primo Rico. Por que eu brinco com isso? Porque o Primo Rico fala desse fundo, geralmente, ele faz uma boa movimentação no mercado quando ele fala que comprou, tá? Então você tem esse ativo, você acha ele um bom fundo? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho ativos da BTG e esse fundo em particular, pelo menos a minha opinião, tá? E eu respeito a sua. Na minha opinião, a BTG não faz um bom trabalho nesse fundo. Ele é grande demais também, eu entendo isso, mas eu acho que aqui eles deixam a desejar e que, assim, frente ao que a gente vê no mercado, eu acho que ele entrega um péssimo rendimento, um péssimo retorno. Então, eu não sou cotista, não tenho interesse em ser, mas o fato de eu não ser, não ter interesse, não gostar da gestora nem desse fundo, não significa que ele seja bom ou ruim, nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um objetivo aí, nós temos um canal, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Se você gosta do nosso trabalho aí, vá lá nesse canal e se inscreva. Acabamos de chegar na marca de 400, já até passamos dela, ó, e o nosso objetivo é chegar a 1000. Então vá lá e se inscreva, ajude a gente nessa meta. Os nossos 4 canais estão presentes aí em outras plataformas. Então, se você quiser também, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, deixa seu comentário lá no Instagram que a gente procura responder o mais rápido possível. Muito, muito obrigado de coração, todos vocês que colaboram conosco aí. Voltando aqui para o relatório, ele mostra a composição, né, dos seus rendimentos.
Ele está bem em linha atualmente, tá? E aqui a gente vê o que compõe o portfólio do fundo. Quase que 10% do fundo é o BTCI, são fundos da própria gestora. EZTB, que eu não conheço, REP, IRIM, Canip. Aqui são a maioria dos fundos que ele tem, e com percentuais até um pouco altos, né? 8, 7, 6, 10% um fundo da própria casa, e os demais estão bem diluídos aí. Então, novamente, ele mostra os percentuais que ele tem em cada um dos fundos aí, né? E qual que é a composição da carteira? 82% está alocado diretamente em FIIs, ele tem 4,7% em dinheiro parado em caixa, 12% ele tem em CRIs e mais 0,1% em outras situações. E qual que é a estratégia do fundo? Ele quer ter renda com 68% e ele pretende, em algum momento, girar 32% da carteira. Ele está ali para ganho de capital, né? Aqui a gente vê sobre cotação e rentabilidade, essa parte eu costumo pular. E aqui a gente vê a DRE do fundo. Então vamos ver na prática aqui os resultados do fundo. Em maio, né? O fundo teve como receita total 16 milhões. Desse valor, quase 13 milhões adveio dos FIIs. Ganho de capital foi quase irrisório, 17 mil. Renda fixa, dinheiro parado em caixa, 1 milhão e 300. E os CRIs geraram ali mais 1,5 milhão. E as despesas do fundo foram de 2 milhões. O ideal seria se o fundo fizesse um destrinchamento das despesas. Provavelmente, não vai tudo aqui para o bolso da gestão. Mas como eles não fazem um destrinchamento, eu vou considerar como sendo tudo, tá? Então vamos ver na prática o que esses 2 milhões aqui está representando frente ao total que ele recebeu. Lembrando que para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então vamos ver na prática aqui, ó. Vamos lá. 2,073 vezes 100... dividido por 16,168. Então a gente observa que as despesas do fundo estão na casa de 12,82%. De 0 a 10, eu acho um padrão bacana. De 10 a 15, eu acho caro, mas ainda é um padrão aceitável. E acima de 15, eu sequer cogito me posicionar. Então ele está numa taxa bem careira aí, na minha opinião, né? Poxa, 2 milhões por mês. Uma excelente taxa aí para a gestora, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo aqui são somente essas informações. Diz aí para nós, né, o que você achou dele, se você gosta dele, né? Eu gostaria aqui de reiterar, de agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix, vocês que se tornam membros, tá? Vocês são importantíssimos. Obrigado quem adquire, seja a planilha ou os nossos e-books. E por falar em e-book, lá no canal Mudicas, eu também tenho e-books de português. E-books voltados para concurso público. Se você estuda para concurso público, se você tem dúvidas de português, se você quer aprender português, esses e-books podem te ajudar imensamente. Considere adquirir esses e-books aí. São valores baratos, acessíveis, que eu acho que pode ajudar bastante aí você no seu estudo. Ou indique para alguém que queira ir estudar para português, né? Muito obrigado de coração, todos vocês colaboram aí com o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a